Pronto. Bom, vamos lá então. Hoje a nossa aula é sobre poeta Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro daqui do nosso estado, Minas Gerais, Brasil. Vou começar falando um pouquinho a respeito da formação desse poeta, que tem uma trajetória um tanto quanto peculiar, particular, dentro do movimento do qual ele faz parte, né? A aula de hoje ela vai se concentrar bastante na leitura de poemas. Nós vamos analisar juntos aqui vários dos poemas do Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta com uma obra muito extensa. Claro que não vai dar para a gente abarcar toda a complexidade da sua obra, mas eu vou tentar mostrar pelo menos ali a trajetória dele e a sua composição enquanto escritor na literatura brasileira e mostrar também as suas particularidades no que se refere àquilo que a gente vem tendo como tema principal, que é a questão da poesia moderna no Brasil, né? Da literatura moderna no Brasil de maneira geral. O Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu em 1902, então ele é um poeta um pouco mais novo do que a geração da qual ele faz parte. Ele que nasceu na cidade de Itabira, em Minas Gerais, né, uma cidade interiorana, muito voltada, na época dos seus antepassados, para a pecuária, para a criação de gado. Inclusive, a sua família, a família dos Andrade, é uma família que se sustentou ao longo da história por meio da pecuária. Então, a família de latifundiários, né? E a esta época, no início do século XX, a família Andrade ela já estava no início de um processo de decadência no que se refere à criação de gado. O início do século XX no Brasil ele se baseia muito na plantação de café e então a pecuária extensiva, principalmente no estado de Minas Gerais, ela começa a entrar em alguns pontos em decadência, como é o caso da família dos Andrade. E principalmente porque uma nova geração, né, começa a surgir, essa geração do Carlos Drummond, que é uma pessoa muito especial aqui para a nossa literatura, principalmente no estado de Minas Gerais, né, porque ele, no início ele vai fazer uma associação muito próxima com um grupo de poetas de São Paulo, mas depois, eu diria, logo no seu primeiro livro, ele já vai mostrar sinais de uma certa distância com relação aos preceitos desse grupo de poetas, de escritores e de artistas de maneira geral. E à medida que a sua obra vai se desenrolando e vai amadurecendo, aí sim ele se mostra cada vez mais sustentado em pilares individuais, em pilares particulares e peculiares dentro da literatura brasileira. Mas o que interessa para a gente aqui é saber o seguinte: quem eram esses poetas que Carlos Drummond de Andrade lia e via neste movimento literário brasileiro no início do século? E qual foi a importância deles para a constituição desse poeta maduro que a gente vê, né, a partir da publicação de sua primeira obra, já em 1930? O Carlos Drummond de Andrade, ele, como eu falei com vocês, nasceu no interior de Minas Gerais, e ele se muda para a cidade de Belo Horizonte, que é a capital do estado, ainda muito jovem. Quando ele vem para cá estudar, ele vai fazer o curso de farmácia, né, a pedido de seu pai. E quando ele está aqui em Belo Horizonte, ele começa a fazer parte de uma cena cultural um pouco mais ampla, mas ainda assim, pelo fato de Minas Gerais ser um estado muito agrário e de Belo Horizonte ser uma cidade que foi fundada muito recentemente, né? Belo Horizonte foi fundada em 1899, na virada do milênio, né? Ainda era uma cidade muito pequena. Era, na verdade, uma grande roça, como até hoje costumam dizer a respeito de Belo Horizonte, principalmente por fazer parte da região sudeste, em que ficam as cidades do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, né? As duas maiores capitais de estado do Brasil. Então, dentro
dessa tríade, né, dentro dessas três cidades que seriam talvez as mais importantes, pelo menos economicamente falando, do desenvolvimento brasileiro nessa época, Carlos Drummond de Andrade faz parte daquela que é a menor delas, né? E enquanto o Carlos Drummond se desenvolve aqui em Belo Horizonte, existe um grupo muito forte que se desenvolve em São Paulo. A partir de 1914, mais ou menos, com algumas idas e vindas da Europa para cá, um grupo de artistas começa a pensar um pouco diferente daquilo que a gente via, principalmente lá com Machado de Assis e seus antecessores. Se Machado de Assis foi um cara que criticou muito a questão romântica de importar métodos de construção literária de maneira muito etnocêntrica, com valores culturais e sociais muito pautados nas ideias europeias, agora, nesse grupo de artistas do início do século XX, nós vamos ver que o objetivo deles é exatamente promover, de alguma maneira, uma nova independência do Brasil, né? A independência do Brasil que foi estabelecida em 1822. Agora nós estamos nos aproximando, então, do centenário desta independência política e o início da era republicana no nosso país. 1922, 100 anos após a nossa independência, reservou para o nosso país um evento dos mais importantes no que se refere à nossa trajetória artística e cultural. Foi a chamada Semana de Arte Moderna. Esse grupo de artistas de São Paulo, como eu falei para vocês, que organizou a Semana de Arte Moderna em 1922, eles estavam com um viés ideológico bastante particular. Qual era este viés ideológico? Era o viés da promoção de uma nova independência no Brasil. Só que agora não uma independência institucional ou uma independência política, pois essa já havia sido conquistada ou já havia sido instaurada 100 anos antes. A pretensão desse grupo de poetas e de artistas agora, 100 anos depois, era exatamente a de instaurar uma independência intelectual, uma independência cultural, né? E por que que esse grupo de poetas estava com essa intenção tão clara? Porque o Brasil sempre foi um país que, de alguma maneira, importou as ideias. Desde a sua época de colonização, que durou mais ou menos 320 anos, até os seus primeiros 100 anos enquanto um país independente, Portugal e depois a França foram polos de influência extremamente fortes para o desenvolvimento da cultura e da intelectualidade brasileira. Como nós sabemos, né, ao longo de muitos anos, a mão de obra no Brasil foi uma mão de obra vinda de negros africanos que foram escravizados em território nacional. E a maior parte da população já era composta, então, por essas pessoas, por negros e por mestiços, que tinham um lugar nessa sociedade ainda não muito bem estabelecido. Apesar de a abolição da escravidão ter vindo ainda em 1889, a gente, enquanto país, não criou políticas públicas de inclusão para essas pessoas. Então, de alguma forma, durante muitos anos, diria eu, durante todos os 520 anos da história do Brasil, quem comanda a intelectualidade brasileira é uma elite com um pensamento importado, é uma elite com um pensamento vindo da Europa. É uma elite que, de alguma maneira, tenta, inclusive, apagar, muitas vezes, os traços multiétnicos do Brasil, os traços das culturas africanas, os traços da cultura ameríndia e depois os traços da cultura latino-americana que vai se instalando e se solidificando no Brasil e na América Latina ao longo do século XX. Então, muitas vezes, as pessoas que de alguma forma se estabeleceram como sendo os maiores intelectuais do país tinham uma cabeça muito voltada para os valores eurocêntricos. Então, tendo em vista esta importação, que é uma importação histórica, talvez até mesmo uma imposição histórica por vias de colonização, por vias de imperialismo cultural e por vias de imperialismo socioeconômico, nós temos agora um grupo de pessoas, um grupo de artistas que está mais do que voltado para os aspectos nacionais, como foi no romantismo brasileiro, ou seja,
mais do que na tentativa de colocar em pauta aquilo que definiria essencialmente o nosso país, mais do que uma tentativa de construir uma narrativa de identificação nacional e cultural, os artistas do início do século XX, esses artistas de São Paulo, que fizeram e promoveram a Semana de Arte Moderna, eles têm a clara intenção de promover uma arte que seria de fato brasileira, não carregando somente símbolos e aspectos da nossa realidade natural, mas tentando problematizar as questões fundamentais que são constituintes do nosso país. Então, esses artistas eles querem colocar em xeque a influência europeia. Eles querem colocar em xeque a herança tradicional do Ocidente, marcada por um polo de hegemonia eurocêntrico. Eles querem, de alguma maneira, promover uma revolução nos aspectos formais e nos aspectos culturais no nosso país, né? E essa revolução ela é fundamental porque ela muda completamente os rumos da arte e da poesia brasileira. Há muitas pessoas que dizem que, na verdade, a literatura moderna no Brasil se inicia com a Semana de Arte Moderna em 1922. Ao longo das nossas 3 aulas iniciais, eu trouxe para vocês aqui aspectos fundamentais daquilo que a gente poderia chamar, talvez, de a virada da literatura romântica para a literatura moderna no Brasil, né? Se nós considerarmos aí o Machado de Assis, o Euclides da Cunha, o Augusto dos Anjos, o Lima Barreto, como sendo esses autores que de alguma forma já demonstram aspectos fundamentais daquilo que nós podemos chamar de literatura moderna, agora, com esses artistas, nós vamos de fato adentrar o campo da modernidade. Não à toa, o movimento que eles compõem é o movimento modernista no Brasil, instaurado e inaugurado principalmente pela Semana de Arte Moderna em 1922. Dentre esses artistas e escritores que fazem parte do grupo modernista em São Paulo, nós temos um que é um artista muito especial, que chama Mário de Andrade, né? E apesar de o sobrenome ser o mesmo, ele não é parente do Carlos Drummond de Andrade, né? E o Mário de Andrade ele se torna uma pessoa muito reconhecida no meio, não só por causa da sua influência cultural, artística, por ser um grande estudioso da arte, né? Ele que dava aula no Conservatório de Música da Universidade de São Paulo, perdão. Ele que escreveu um dos romances mais reconhecidos da história da nossa literatura, que é o Macunaíma. Ele que fez uma caravana em torno do Brasil para fazer registros etnográficos. Então, ele foi um cara muito importante também na área da antropologia e da sociologia. Então, ele era um cara que atirava para todos os lados no âmbito cultural e intelectual. Mário de Andrade foi um cara muito profícuo, foi um cara muito bem estabelecido nesse plano cultural e intelectual brasileiro. E uma das coisas que chama a atenção no aspecto do Mário de Andrade é que ele era um grande redator de cartas, né? Ele era um grande epistológrafo. O que isso significa para nós aqui? Que muitos dos registros do pensamento, da ideologia, do aspecto cultural do nosso país no início do século XX se dá e é registrado e conseguimos então extrair das cartas que o Mário de Andrade escreve. Ele escreve carta para todo mundo o tempo todo. Ele é um cara que escreve carta o dia inteiro, parece. Porque o volume é monstruoso. O volume é gigantesco de cartas, né? Só de cartas entre o Mário e o Drummond eu tenho uma obra desse tamanho, uma bitela de um livro gigante, porque ele realmente era um grande redator de cartas, né? Escrevia muito mesmo, em grande volume, e a gente consegue extrair muito a partir dessas cartas. Então, o primeiro slide que eu trouxe para vocês aqui no nosso material hoje foi exatamente a primeira troca de cartas entre Mário de Andrade e o jovem escritor Carlos Drummond de Andrade, que ainda nem iniciara a sua carreira como poeta. A sua estreia virá somente em 1930, mas a correspondência entre esses dois grandes da literatura brasileira se inicia em 1924, exatamente alguns anos depois que Mário de Andrade passa por Minas Gerais junto com os artistas do grupo modernista no Brasil. Carlos Drummond de Andrade leva eles para se hospedarem no edifício muito famoso de Belo Horizonte, que é o edifício Maleta,
na época chamado de o Grande Hotel de Belo Horizonte. Carlos Drummond de Andrade ficou hospedado bem de frente para o Grande Hotel, então ele sempre se encontrava com o grupo dos modernistas, em especial com Mário de Andrade. Eles saíam para tomar cerveja na Rua da Bahia, que é uma rua, né, no centro da cidade, aqui em Belo Horizonte. E essa caravana modernista então passou e aí se conheceram esses grandes artistas. Carlos Drummond de Andrade começou a entender e a fazer parte de alguma maneira desse movimento cultural do modernismo no Brasil. Então a sua primeira filiação, vamos supor, né, a sua primeira filiação artística se dá exatamente com esse grupo modernista. Mas o Drummond, o jovem Carlos, ele ainda não era uma pessoa voltada para esse aspecto fundamental de problematizar os aspectos constituintes do país. Ele ainda não era um nacionalista, por assim dizer. E nem é um nacionalista no sentido pejorativo, como a gente tem hoje, né? Hoje a gente vê um nacionalismo patriótico extremamente cego, um nacionalismo patriótico extremamente ufanista, na tentativa mesmo de mostrar a hierarquia superior do nosso país com relação aos outros e tudo mais, né? Um nacionalismo patriótico, às vezes, até mesmo falso, né? Em que se presta continência para a bandeira norte-americana e por aí vai. Mas aqui, os verdadeiros nacionalistas, podemos chamá-los assim, que eram os modernistas do Brasil, eles queriam não só valorizar o país, claro que queriam também, mas queriam combater, queriam usar o Brasil como escudo, escudo contra as imposições imperialistas, escudo contra as importações coloniais. Então a gente funda um pensamento contra, um pensamento político de escudo, né? E o Carlos Drummond de Andrade ainda não estava muito nessa onda, ele não estava muito ainda nesse pensamento. Ele é fundado pela influência francesa, né? Sua família, que é uma família tradicional mineira, muito pautado por essa influência de França. A gente vai ver aqui como que ele é um cara até mesmo bastante arrogante no que se refere a essa questão cultural, tá? Então, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou ler a carta que o Mário de Andrade envia para o Drummond e depois a carta que Drummond envia de volta para o Mário de Andrade. Eu vou ler essas cartas, não na íntegra, né, mas trechos relativamente longos dessas duas cartas, porque são trechos sintomáticos dessa influência cultural, né? E a gente vai ver aqui como que o Carlos Drummond de Andrade muda ao longo da sua vida, né? Ele que começa com uma postura, como eu falei, extremamente arrogante, mas que depois vai evoluindo o seu pensamento intelectual e vai se mostrando cada vez mais crítico com relação à situação cultural e política do nosso país, de forma geral. Então, essas duas cartas que eu trouxe são o seguinte: vejam, a primeira carta de Mário de Andrade, na verdade, ela já é uma resposta, né? Drummond envia uma primeira carta, mas é uma carta muito breve, contendo um ensaio. O Drummond ele escrevia já para o jornal de Minas Gerais, né? O jornal aqui em Minas que ele redigia colunas semanais ou mensais, alguma coisa do tipo, e ele mostra um ensaio que ele escreveu para o Mário de Andrade com relação ao poeta francês, se eu não me engano, Anatole France, tá? É sobre a morte de Anatole France. Então, Drummond, que era um grande fã do simbolismo francês, né, do qual fez parte Charles Baudelaire, do qual fez parte Anatole France, do qual fez parte outros poetas importantes, ele mostra uma herança muito forte. E ele escreve esse lamento com relação à morte de um grande poeta francês, que seria Anatole France. E aí, Mário de Andrade vai e responde com a seguinte frase, com a seguinte carta. Vou ler junto com vocês aqui, depois a gente comenta sobre ela. Bom? São Paulo, 10 de novembro de 1924, é a data em que responde Mário de Andrade com relação a este ensaio sobre Anatole France de Drummond. Diz ele o seguinte: você é uma sólida inteligência e já muito bem mobiliada, a francesa. Com toda a abundância do meu coração, eu lhe digo que isso é uma pena. Eu sofro com isso. Carlos, devote-se ao Brasil junto comigo. Apesar de todo o ceticismo, apesar de todo o pessimismo e apesar de todo o século XIX, seja bobo, mas acredite que um sacrifício é lindo.
O natural da mocidade é crer e muitos moços não creem. A língua que escrevo, as ilusões que prezo, os modernismos que faço, são para o Brasil. E isso nem sei se tem mérito, porque me dá felicidade, que é a minha razão de ser da vida. Foi preciso coragem, confesso, porque as vaidades são muitas. Mas a gente tem a propriedade de substituir uma vaidade por outra. Foi o que eu fiz. A minha vaidade hoje é de ser transitório. Estralhaço a minha obra. Escrevo língua imbecil. Penso ingênuo. Só para chamar a atenção dos mais fortes do que eu para este monstro mole e indeciso que ainda é o Brasil. Os gênios nacionais são de geração espontânea. Eles nascem porque um amontoado de sacrifícios humanos anteriores lhes preparou a altitude necessária de onde podem descortinar e revelar uma nação. O importante não é ficar, é viver. E eu vivo. E vocês não vivem porque são uns despaisados e não têm a coragem suficiente para serem vocês. É preciso que vocês se ajuntem a nós, ou com este delírio religioso que é meu, do Osvaldo, de Tarsila, ou com a clara serenidade e a deliciosa flexibilidade do pessoal do Rio, Graça, Ronald. De qualquer jeito, porque não se trata de formar uma escola com um mestrão na frente. Trata-se de ser. E vocês, por enquanto, não são. Então, vou fazer um breve comentário aqui a respeito dessa carta magnífica do Mário de Andrade. Essa é uma carta maravilhosa. Porque nós temos aqui, na verdade, uma das melhores frases, para mim, que resume, talvez, o desenvolvimento de uma cultura literária no Brasil, seja essa frase que eu vou ressaltar e vou ler novamente. Veja. Os gênios nacionais não são de geração espontânea. Eles nascem porque um amontoado de sacrifícios humanos anteriores lhes preparou a altitude necessária de onde podem descortinar e revelar uma nação. Então vejam, olha a crítica pontual e forte que Mário de Andrade faz, né? Essa influência colonial, essa influência imperialista no Brasil, ao longo dos seus 400 anos de vida, de forma mais ou menos forte, de forma mais ou menos violenta, ela de alguma maneira empilhou uma quantidade inúmera de corpos. Ela empilhou uma quantidade grande de pessoas que fizeram uma base para que os artistas pudessem, de alguma maneira, revelar aquilo que seria de fato o nosso país. Então, pensemos aqui num artista crítico como o Machado de Assis da vida, né? Nós precisamos de 300, 400 anos de violência, nós precisamos de 300, 400 anos de genocídio indígena, nós precisamos de 300 e 400 anos de animalização e violentação dos negros escravizados, para que o Machado de Assis pudesse olhar para o nosso país e descortinar os seus problemas, revelar aquilo que nos forma enquanto nação, mostrar para o mundo o que é o Brasil. Então, não é uma geração de artistas espontânea, como em outras localidades do planeta, da Europa principalmente, né? Os artistas, eles não herdam um capital cultural para conseguirem de alguma maneira mais ou menos espontânea, né, por meio de um trabalho intelectual de gerações e gerações, conseguir mostrar criticamente as questões que os cercam. Aqui no Brasil isso não funciona. Os artistas brasileiros não têm herança cultural. Se a gente pegar, por exemplo, a família mesmo do Carlos Drummond de Andrade, seu pai era um grande ignorante. Apesar de ser parte de uma elite agrária das mais poderosas e das mais abonadas do nosso país, Carlos Drummond de Andrade não herda um quê sequer de artigo cultural para sua influência artística, né? O Brasil não é um país ainda que tem o capital cultural, para usar o termo do Pierre Bourdieu aqui, né? Porque a herança não é cultural, a herança é colonial. A herança é uma herança que se baseia na relação de poder, é uma relação que se baseia na aparência, uma relação que se baseia no bem material. Não é uma relação que se baseia na cultura, não é uma relação que se baseia na inteligência, não é uma relação que se baseia na arte. Tá bom? Então, Mário de Andrade vem exatamente a fazer uma crítica muito fervorosa ao jovem Carlos Drummond de Andrade, no sentido de que ele ainda não é. O que ele ainda não é?
ele ainda não é essa pessoa que, de alguma forma, vive com uma coragem a suficiente para poder reconhecer a sua herança elitista, descer desse pedestal, descer deste salto alto, né? E reconhecer a sua situação enquanto morador e cria de um país subdesenvolvido. Ele ainda não é corajoso o suficiente para perceber que ele não é francês. Carlos Drummond de Andrade é um jovem que herda uma mentalidade eurocêntrica. Então, Drummond ainda não é aquela pessoa que consegue, de alguma forma, enxergar criticamente a sua condição essencial de dependência cultural. Esse é um ponto-chave para a gente entender o jovem Carlos Drummond de Andrade. Até porque a sua resposta a esta carta do Mário de Andrade é uma das coisas mais feias que nós vamos ver o Carlos Drummond escrevendo, talvez ao longo de toda a sua vida, né? Porque ele se mostra um jovem extremamente arrogante, um jovem de fato com uma mentalidade moldada pela influência colonial. Então nós ainda não vemos no Carlos Drummond de Andrade essa consciência que ele viria a demonstrar depois de maneira espetacular ao longo da sua obra poética, principalmente. Beleza? Então eu vou ler a resposta do Carlos Drummond de Andrade, mas eu quero fazer uma ressalva antes de eu ler esse trecho da carta, porque vocês podem criar uma imagem um tanto quanto negativa deste poeta Carlos Drummond a partir deste escrito. Mas eu peço encarecidamente para que vocês não façam, para que vocês não criem nenhum tipo de preconceito contra o jovem Drummond, porque logo menos ele vai se mostrar uma pessoa que muda muito radicalmente de mentalidade e começa a aderir a essa perspectiva crítica, e eu poderia dizer até mesmo uma perspectiva anticolonial, se nós pudermos usar um termo mais contemporâneo, né? Drummond é um dos embriões do decolonialismo, ele é um dos embriões da antropofagia cultural, ele é um dos embriões da perspectiva crítica nacional, que é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento intelectual no Brasil. Então, vou ler a carta do Drummond e, de novo, não criem ranço, né, do Drummond jovem na sua condição de colonizado e na sua condição de arrogante herdeiro da cultura francesa, tá bom? Lerei. Belo Horizonte, 22 de novembro de 1924, Carlos Drummond de Andrade escreve a Mário de Andrade o seguinte: reconheço alguns defeitos que aponta no meu espírito. Não sou ainda suficientemente brasileiro, mas às vezes me pergunto se vale a pena ser. Pessoalmente, acho lastimável essa história de nascer entre paisagens incultas e sob céus pouco civilizados. Tenho uma estima bem medíocre pelo panorama brasileiro. Sou um mau cidadão, confesso. É que eu nasci em Minas, quando devera nascer, e não veja cabonismo nessa confissão, peço-lhe. Em Paris. O meio em que vivo me é estranho. Sou exilado. E isso não acontece comigo apenas. Eu sou um exilado, tu és um exilado, ele é um exilado. Sabe de uma coisa? Eu acho o Brasil infecto. Perdoe o desabafo, que a você, inteligência clara, não causará escândalo. O Brasil não tem atmosfera mental, não tem literatura, não tem arte. Tem apenas uns políticos muito vagabundos e razoavelmente imbecis ou velhacos. Pelo menos em alguma coisa a gente pode concordar com o jovem Drummond, né? Entretanto, eu não sou melhor nem pior do que os meus semelhantes. Eu me interesso pelo Brasil. Daí o aplaudir com a maior sinceridade do mundo a feição que tomou o movimento modernista nacional nos últimos tempos. Feição francamente construtora após a fase inicial e lógica de destruição dos falsos valores. O que nós todos queremos, o que pelo menos imagino que todos queiram, é obrigar este velho e imoralíssimo Brasil dos nossos dias a incorporar-se ao movimento universal das ideias. Ou como diz Manuel Bandeira, enquadrar, situar a vida nacional no ambiente universal, procurando o equilíbrio entre os dois elementos. Equilíbrio evidentemente difícil, dada a evidência da desproporção. E este é um trabalho para muitas e muitas gerações. Segue. Detesto o Brasil como um ambiente nocivo à expansão do meu espírito. Sou hereditariamente europeu, ou antes, francês. Amo a França como um ambiente propício e etc.
Tudo muito velho, muito batido, muito Joaquim Nabuco. Agora, como acho indecente continuar a ser francês no Brasil, tenho que renunciar à única tradição verdadeiramente respeitável para mim, a tradição francesa. Tenho que resignar-me a ser indígena entre os indígenas, sem ilusões. Enorme sacrifício. Ainda bem que você o reconhece. Aí, o lado trágico do caso. É um sacrifício a fio, desaprovado pela razão, como todo sacrifício. Confesso-lhe que não encontro no cérebro nenhum raciocínio em apoio à minha atitude. Só o coração me absolve e isto não basta. Então aqui, né, nós estamos vendo Carlos Drummond de Andrade sendo aquela pessoa que diz que detesta o seu próprio país e que, na verdade, tem um apreço muito maior pela França, que é a única cultura que ele de fato respeita, do que pelo Brasil. E ele acha penoso ser índio entre índios, né? Veja como ele é uma pessoa que, inclusive, demonstra até mesmo esse caráter um pouco soberbo, vamos dizer assim, né? Com relação até mesmo aos povos originários, né? Ele usa o termo indígena aqui, né? Resignar-me a ser indígena entre os indígenas, como sinônimo de inferioridade intelectual, como sinônimo de degradação mental, como sinônimo de primitivismo. Então vejam como Carlos Drummond de Andrade desponta aqui como um herdeiro assim sintomático do colonialismo eurocêntrico, né? Sem mais delongas aqui com relação a isso, nós podemos olhar com uma crítica fervorosa a essas falas do Drummond de Andrade, porque de fato ele é um poeta que pela obra, né, a gente não imaginaria que de fato isso viria da pena da sua da sua escrita, não é verdade? Então, assim, claro que, de forma geral, né, isso é um sintoma do intelecto brasileiro da época. Ele até mesmo fala, né? Nós somos meio Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, que foi um dos intelectuais mais importantes do século XIX, né, um grande abolicionista no Brasil e tudo mais. Só que, de forma geral, Joaquim Nabuco era aquilo que representava para a intelectualidade brasileira do modernismo o atraso mental. Né? Ele era um cara que era contra-republicano, ele era um cara que era meio racista, ele era um cara que era conservador. Então, de alguma maneira, Joaquim Nabuco, para os modernistas, acabou se tornando, de alguma maneira, essa metonímia para o atraso intelectual. Então, Carlos Drummond de Andrade ele usa isso como um sinônimo mesmo para mostrar o quanto o Brasil, de forma geral, é um país atrasado em termos de intelecto. Né? E, claro, nós temos que, de alguma maneira, concordar com alguma parte do que ele diz, porque nós, como eu disse para vocês, a gente ainda não desenvolveu até agora, de alguma maneira, ou pelo menos ainda não foi consolidado no Brasil, um método artístico que seria, de alguma forma, contra-colonizador, que fosse, de alguma forma, voltado para uma subversão dessas influências, que fosse crítico com relação à nossa Constituição Nacional. Se Machado de Assis de alguma forma inaugura isso, né? E é claro que toda categorização ela é um pouco redutora, mas quem consolida isso são os modernistas, porque eles trazem esse aspecto crítico não só como uma obra, não só como um estilo e tal, mas trazem isso como um projeto. Eles trazem isso como forma de difusão, né? São os modernistas no Brasil, e principalmente essa primeira geração dos paulistanos, que tenta, de fato, subverter a ordem da influência cultural. É o Oswald de Andrade, na sua teoria antropofágica, que quer, de fato, usar a cultura brasileira como forma de combate a essa influência, como forma de combate a esse pensamento colonial. E Carlos Drummond de Andrade ainda não se mostra como uma pessoa combatente. De alguma maneira, Drummond aqui apresenta alguns princípios. Né? Ele fala que o coração dele, de alguma forma, o absolve nesse sacrifício que é ser brasileiro. Ele que está lutando contra a sua própria razão. A gente mostra que, na verdade, nessa carta do Carlos Drummond de Andrade, além de uma influência colonial muito forte, um conflito psicológico, um conflito de personalidade, um conflito que eu acho que é um retrato do conflito cultural do Brasil, que se estende nada mais, nada menos ao longo de toda a nossa história. Porque se a gente pega o século XXI no Brasil, até hoje, nós temos aqui
dificuldade de nos tornar independentes das influências eurocêntricas, hoje talvez mais das influências norte-americanas, de forma geral, né? Então aqui o Carlos Drummond de Andrade, ele fala de uma maneira muito sintomática nesse sentido, de colocar à vista esses aspectos conflituosos e contraditórios de uma mente herdada dessa influência francesa, dessa influência colonial, e um coração que luta por uma cultura, pelo desenvolvimento de uma intelectualidade brasileira que seja de fato independente disso tudo, tá? Então ele preza muito pelo exercício modernista, né? Ele não demonstra desprezo, pelo contrário, ele mostra um apreço muito grande, mas ele ainda não demonstra de fato isso na sua razão. Ele ainda não consegue transformar aquilo que o coração dele quer, que é ser brasileiro de fato, com aquilo que a mente dele diz para ele não ser, né? Então, de alguma maneira, Drummond ainda não trouxe para a arte, ainda não fez a manifestação em vias de fato daquilo que seria a sua perspectiva do modernismo, daquilo que seria a sua ideia do que é ser brasileiro, daquilo que seria a sua ideia de arte nacional. Tá bom? Mas logo a gente vai passar então para a questão do Drummond, né? Que publica sua primeira obra em 1930, já, claro, fazendo uma pesquisa de campo, entre aspas, muito profícua também, muito longa, porque Drummond ele escreve muito recorrentemente em jornais. Ele participa intensamente do meio jornalístico brasileiro, desde a sua adolescência até a sua morte. Drummond chega a um momento que ele escreve 3 vezes por semana no Jornal Diário da Manhã, lá no Rio de Janeiro. Então, nós temos uma quantidade de crônicas, uma quantidade de obras drummondianas publicadas em jornal absurda de grande, né? E isso serve como um laboratório, obviamente, para sua construção poética, né? Não só, mas também. Então, Carlos Drummond se mostra também como um artista muito forte nessa questão do jornal, da crônica, da coluna, né, da opinião. Ele escreve ensaios críticos, ele escreve uma diversidade gigante de coisas, de poemas, enfim, que servem como esse laboratório para o desenvolvimento dessa arte que ele ainda não encontrou naquele momento da troca de cartas com o Mário, né? E eu fiz uma separação um tanto quanto didática aqui para vocês, né? Essa separação que eu tiro de um crítico importante da obra drummondiana, que é o Alcides Vilaça. Ele escreve um livro bem curtinho e importante para a crítica, que chama Os Passos de Drummond, em que ele divide a obra drummondiana em 4 fases fundamentais. E claro, como eu já falei para vocês aqui nessa mesma aula, toda categorização é algo redutora, se apresenta enquanto um limite. Então, nós não vamos nos ater a isso. Essa página que agora mostro para vocês, ela serve mais a títulos didáticos mesmo, para vocês conseguirem se situar um pouco nos momentos da obra do Drummond. Mas, obviamente, a obra do Drummond ela guarda também uma linha de continuidade. Drummond é um cara que enxerga a história de uma maneira muito específica. Drummond é um cara que usa a ironia de uma maneira muito recorrente ao longo de toda a sua obra. Drummond é um sujeito que transfigura poeticamente uma nostalgia um tanto quanto melancólica do primeiro ao último livro. Então, nós temos traços fundamentais nessa obra do Carlos Drummond de Andrade que seguem um fio de continuidade sob várias óticas distintas, mas que não demonstram, então, rupturas dentro da sua obra. Essa divisão de fases, portanto, ela não é simplesmente uma questão de radicalizar mudanças dentro do procedimento estético drummondiano, mas é mais na ideia de tentar organizar uma obra muito longa e muito grande, né, dentro de alguns tópicos, dentro de alguns motes específicos que nos ajudam, às vezes, a se situar dentro daquilo que nós podemos ver que é a obra do Carlos Drummond de Andrade, tá? Eu separei essas 4 fases, ou melhor, eu herdei, né, essa separação das 4 fases do livro do Alcides Vilas, em que ele coloca a fase primeira como sendo uma fase gauche, gauche que em francês quer dizer canhoto, né, ou esquerdo, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, a fase gauche do Carlos Drummond de Andrade seria exatamente essa pessoa, né, esse gauchismo que a gente usa hoje até mesmo para definir algumas coisas, usa como adjetivo mesmo, né? Aquela pessoa que não se encaixa, né? O ponto fora da curva.
Então, de alguma maneira, aquela pessoa que sempre está à margem do movimento da corrente, né, do rio. Então, de alguma maneira, Carlos Drummond de Andrade é sempre aquela pessoa, aquele poeta que vê as coisas de maneira lateral, que vê as coisas pela tangente. Ele se sente, inclusive, uma pessoa deslocada. Como ele mesmo fala na carta, né? Ele se sente um exilado. E ele vê a partir desse olhar do exílio, mas não um exílio físico, não um exílio político, um exílio psicológico, tá? Então nós vamos ver Drummond como essa mente deslocada, essa mente bem mineira, bem suspeita, com os olhares ali comendo pelas beiradas. É mais ou menos essa a ideia, né? E junto com essa suspeição e com esse gauchismo drummondiano, nós vamos ver, por exemplo, uma assimilação muito interessante desses valores revolucionários do grupo modernista de São Paulo, né? Ele, com essa influência muito forte do Mário de Andrade, vai trazer para dentro da sua obra também, de alguma forma, uma subversão àquilo que ele tinha como sendo a alta cultura. Se ele era um fã muito forte do simbolista francês Anatole France, agora ele vai colocar nos seus poemas o verso livre, ele vai colocar nos seus poemas a piada, o aspecto cotidiano. Então, no seu primeiro livro, ele já desponta com uma certa irreverência à tradição canônica da literatura ocidental, apresentando questões cotidianas de maneira muito irônica, mostrando e demonstrando de forma muito direta essa assimilação modernista de maneira geral. A segunda fase, se nós podemos chamar assim, é uma fase que se diz engajada. Né? O que seria esse engajamento? Pelo menos ali nos anos 40, né, em que Drummond publica três das suas obras mais importantes, mais reconhecidas pelo público, que são Sentimento do Mundo, em 1940, José, em 1942, e A Rosa do Povo, em 1945, Drummond se apresenta como um poeta muito político. Um poeta não só político, mas muito politizado, né? Ele faz críticas sociais, ele vai fazer uma denúncia chave para entender o Brasil e para entender principalmente o estado de Minas Gerais, que é a questão da modernização conservadora, né? Ele que fala muito a respeito do quadrangular ferrífero mineiro, né? Que contempla ali as cidades de Sabará, essas cidades aqui, né? O quadrangular ferrífero de Minas Gerais, cidades vizinhas aqui a Belo Horizonte, né? Sabará, Ouro Preto, Mariana e a outra eu esqueci. Mas enfim, pode ser até a própria Itabira, se eu me lembro bem. Mas enfim, é, o quanto o trem, que é aquela imagem do trem, é uma imagem muito simbólica, né? Quanto o trem passa e as coisas ficam, né? As pessoas olham o trem passar pela fresta da janela. Então, o trem que demonstra de alguma forma esse avanço tecnológico, né? A força do motor, a combustão interna, aquela coisa toda. De alguma maneira, o trem que passa e que faz o barulho e que leva o minério brasileiro para fora, né? A partir da criação da Vale, do Rio Doce, com quem o Carlos Drummond de Andrade guarda uma relação tanto quanto conflituosa, né, desde sempre, porque a Vale do Rio Doce foi fundada na sua cidade de nascimento, né, Itabira do Mato Dentro. É, ele que vai denunciar, então, o quanto que a modernização no Brasil, né, essa modernização que, de alguma forma, vem a partir, por exemplo, da importação de veículos automotores, que vem a partir da importação de aspectos industriais, que vem a partir da importação de uma cultura europeia, que vem a partir mesmo da importação da energia elétrica e tudo mais, ela é acompanhada ao mesmo tempo de um conservadorismo gigantesco e acachapante em termos de valores, em termos de construção cultural, em termos de desenvolvimento mental, em termos mesmos de pensamento social. Então, apesar de tecnológica e industrialmente o Brasil ter se modernizado muito, principalmente com o governo de Getúlio Vargas, até Juscelino Kubitschek e tudo mais, ao mesmo tempo que isso acontece, demonstra-se um conservadorismo e um certo atraso no desenvolvimento intelectual no Brasil, né? Então, essa vai ser a fase engajada do Drummond, até porque ela é uma fase que acontece simultaneamente à Segunda Guerra Mundial, né? E
simultaneamente à Segunda Guerra Mundial, no Brasil, nós vivemos uma ditadura, a ditadura varguista do Estado Novo, uma ditadura que flertou muito fortemente com o fascismo, né? Não à toa, Getúlio Vargas envia para o campo de concentração a mulher, Olga Benário, do maior líder comunista da história do nosso país, que é o Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista Brasileiro, que completa já 100 anos de existência, né? Então, Getúlio Vargas flertou muito diretamente com o fascismo, né? E a ditadura do Estado Novo também. Não à toa ele prendeu diversas figuras comunistas, como, por exemplo, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, que é um escritor do nosso modernismo também, ele foi preso em Ilha Grande, onde ele escreve seu livro famoso As Memórias do Cárcere, né? Então, a prisão de Graciliano Ramos, o exílio de vários outros intelectuais brasileiros, a prisão de Luiz Carlos Prestes, a deportação e a morte de Olga Benário no campo de concentração nazista, todo esse contexto de guerra, de batalhas políticas, disputas ideológicas, vai fazer com que Drummond escreva uma obra extremamente politizada. À medida que a Segunda Guerra termina, em 1945, a gente tem uma guinada um pouco diferente no Drummond. Isso acontece por alguns motivos muito claros, que eu vou falar sobre eles depois. Carlos Drummond de Andrade, que era filiado ao Partido Comunista Brasileiro, né? Ele foi cooptado pelo governo ditatorial do Getúlio Vargas, né? Sendo chefe de gabinete do ministro da Educação, seu amigo Gustavo Capanema, né? Mas a partir de 1945, quando Getúlio Vargas desce do poder, né? Ele instaura a democracia novamente, e aí há eleições indiretas para a presidência da República em 45, ele briga com o Partido Comunista, né? Ele vai dizer que o Partido Comunista representa uma patrulha ideológica, porque a intensificação da ideologia stalinista dentro do PCB, né? Uma ideologia muito mais combatente, uma ideologia muito mais, inclusive, intolerante, e eles se tornam, de alguma maneira, uma patrulha ideológica que vai até fiscalizar os escritos poéticos do Carlos Drummond de Andrade. E a partir do momento que isso começa a acontecer, Carlos Drummond de Andrade briga com o Partido Comunista e com as suas lideranças, sai do governo, né, e aí ele se torna um amargurado. Mas é uma amargura que faz com que ele construa, e aí vocês podem considerar que a minha visão ela é um tanto quanto enviesada, né, porque eu sou muito fã do Carlos Drummond de Andrade, mas que faz com que ele construa talvez um dos maiores livros de poesia da história da nossa literatura, que é O Claro Enigma, publicado em 1951. Né? O meu livro de poesia favorito é esse. Então, ele comporta, por exemplo, nada mais, nada menos do que o poema A Máquina do Mundo, que também, na minha visão, e cuidado com as minhas falas aqui um tanto quanto apaixonadas, na minha opinião, A Máquina do Mundo é o maior poema já escrito em língua portuguesa depois dos Lusíadas, né? Eu não reconheço nenhum outro. E, claro, minha opinião é uma opinião humilde, minha opinião é de leigo, né? Se eu posso falar um pouquinho a respeito disso, eu estou falando aqui a respeito do meu gosto individual, então, por favor, não venham com pedras na mão com relação a isso, é simplesmente uma opinião muito baseada na paixão mesmo, tá? E eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, porque toda vez que eu leio esse maldito desse poema, eu saio ou com um arrepio no braço ou com uma lágrima no canto do olho, porque é um poema incrível. Nós vamos ler ele aqui hoje e vocês vão ver o quão maravilhoso é este poema e essa obra de forma geral, Claro Enigma, publicado em 51. E aí, na sua fase mais velha, né, Carlos Drummond de Andrade já num certo saudosismo, muitas pessoas vão falar que Carlos Drummond virou uma pessoa até mesmo conservadora politicamente, isso já é uma coisa um tanto quanto discutível e polêmica, mas de forma geral, Carlos Drummond de Andrade, na última fase da sua poesia, se torna uma pessoa com um aspecto nostálgico muito forte, né? Ele vai resgatar muito o seu passado familiar, a sua herança familiar, a sua herança histórica, né? Um saudosismo nostálgico, como eu disse a vocês, que é pautado muito pelo aspecto da melancolia. Então, Drummond, neste saudosismo, não é um saudosismo, vamos dizer, pejorativo, naquele sentido de que o passado era muito melhor do que o presente, né? Aquele saudosismo conservador, aquela coisa muito, né? É até chato,
cansativa, da que a gente vê muito recorrentemente nos mais velhos, né? A minha época era muito melhor do que hoje em dia, né? A gente vê as pessoas falando isso muito recorrentemente. Drummond não chega a ser essa pessoa. Drummond olha para o passado com uma tristeza muito grande, na verdade, né? Ele vê o quanto que o seu passado é um passado principalmente familiar, é um passado violento, é um passado de uma herança histórica muito triste, empilhada em corpos, empilhada em escravidão, empilhada em vários aspectos extremamente negativos que de alguma forma o constituem como pessoa. Carlos Drummond de Andrade vai enxergar em si mesmo essa herança escravocrata, essa herança violenta, essa herança ignorante que ele, de alguma maneira, representa pelo seu sobrenome, pela sua família, pelo seu estado, pela elite brasileira agrária de forma geral, né? Carlos Drummond de Andrade é aquela pessoa que busca dentro de si os seus aspectos nacionais, seus aspectos universais. Então, de alguma maneira, sua poesia é uma poesia que, ao olhar para si, ao olhar para o seu passado, ao olhar para a sua história, consegue lançar luz também sobre vários dos aspectos da história nacional, sobre vários dos aspectos do sentimento humano de maneira geral. Então, é essa dualidade entre o indivíduo e o mundo, sempre em conflito, né, ao longo de toda a sua obra, mais um dos aspectos da continuidade desse grande poeta, que é o Carlos Drummond de Andrade. Beleza? Bom, vamos partir para os poemas agora? Eu tô que falo aqui, hein? E essa está sendo uma aula até, assim, né, bem certinha. Mas então, como estamos só nós aqui, vamos para os poemas. Eu vou ler os poemas junto com vocês, né? E vou trazer um poema de cada uma das fases, depois alguns outros aleatórios que eu selecionei, para a gente ver se a gente consegue ler o maior número de poemas possíveis daqui até o final da nossa aula. Beleza? Bom, deixa eu só tomar um gole de água aqui. Bom, vamos ler esse poema, que é o poema de estreia, né, do Carlos Drummond de Andrade, o primeiro poema da sua primeira obra, publicado lá em 1930, né, o Alguma Poesia, é o nome do livro. Poema este que é o Poema de Sete Faces. Vou ler aqui com vocês. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas e amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos amigos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas esta lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Este é o Poema de Sete Faces. Não à toa, o Poema de Sete Faces é um poema que conta com sete estrofes. Cada uma dessas estrofes representando uma das faces deste poeta que se apresenta para nós como sendo o poeta gauche, né? O poeta que marginaliza-se, que exila-se, que vê as coisas pelos meios laterais, que vê as coisas de maneira oblíqua, né? Que vê pelos olhos tortos do mineiro. Então, Carlos Drummond de Andrade se apresenta para nós. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, ser goste na vida. Então, o que que essa primeira estrofe, essa primeira face do poema representa para nós, né? Quando o anjo é torto e vive na sombra, nós podemos pensar talvez que esse anjo, ao dizer, ao evocar e ao se comunicar interlocutivamente de forma direta com Carlos Drummond de Andrade, não diz de forma despretensiosa: vai, Carlos, ser goste na vida. Eu acho, na verdade, que esse gauchismo, essa
esquerda que Carlos Drummond de Andrade de alguma forma se identifica, representa para o poeta, representa para essa tradição uma maldição, né? Carlos Drummond de Andrade é amaldiçoado a ser um poeta gauche, a ser este poeta sempre deslocado do seu lugar, a ser o poeta que enxerga as coisas sempre por olhos oblíquos. Então, de alguma maneira, isso vai atormentar o poeta. Claro, isso vai fazer com que ele tenha uma visão diferente, isso vai fazer com que ele tenha uma visão muitas vezes crítica com relação às coisas que acontecem, mas isso vai colocar o Carlos Drummond de Andrade num ponto de angústia também, né? Porque não é fácil ser sempre deslocado, não é fácil sentir-se sempre à margem das coisas, não é fácil abrir mão de qualquer sentimento de pertencimento. Drummond não se sente pertencente à sua família. Drummond não se sente pertencente ao seu estado, à sua tradição. Drummond não se sente pertencente mesmo à sua nação, ao seu país. Em última instância, Drummond não se sente pertencente mesmo a ele, a si. Drummond se sente um exilado de si mesmo. Então, esse primeiro verso da poesia de Carlos Drummond de Andrade, né, do poema de Sete Faces, apresenta para nós talvez aquilo que seria uma chave de leitura para toda a obra drummondiana. O poeta que enxerga as coisas de maneira deslocada, mas que isso não resulta para ele nenhum tipo de fomento à construção, né? Pelo contrário, aquilo ali é mais um aspecto angustiante, um aspecto que promove a melancolia. Então, se nós enxergamos no poeta um aspecto de construção, é uma construção pautada pela melancolia, né? Um grande crítico aqui que trabalha conosco na Universidade Federal de Minas Gerais, né, o professor e queridíssimo professor Sérgio Alcides, ele diz que se os poetas modernos, principalmente os poetas modernos europeus, eles buscam nessa destruição uma ascese, né, uma ascendência que beira o sublime, se a ascensão, né, é algo que se depararia com os aspectos do sublime, Carlos Drummond de Andrade não alça voo aos céus, senão para encontrar o vazio. Então, de alguma maneira, aqui Carlos Drummond se mostra como exatamente essa maldição melancólica do poeta gauche, o poeta que sempre enxergará as coisas pelas suas vias tortas. Pois bem, então no segundo ele fala a respeito, né? As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Então veja, né? As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. O que que isso significa para nós aqui, né? O que que esse verso, o que que essa estrofe evoca para nós? A primeira coisa é a gente pensar aqui num aspecto do antropomorfismo, né? Ou seja, de dotar algo inanimado de características humanas. Veja que quem espia aqui não é o poeta, quem espia aqui são as casas dos homens que correm atrás das mulheres, os homens que desejam, os homens que de alguma forma passam, né, correndo atrás das mulheres, que estão ali no auge do seu desejo, até mesmo inocente, né, nesse desejo carnal, nesse desejo erótico. Só que quem espia, essa é uma expressão muito típica de Minas Gerais, né? O mineiro é a pessoa que espia as coisas, que olha com esses olhos gauches, né? Com esses olhos tortos, olha de canto do olho, comendo pelas beiradas. Então, as casas espiam. Nós temos aqui em Minas Gerais, inclusive, uma tradição muito forte que é a de manutenção das casas históricas, né? Não só em Minas Gerais, mas aqui também muito pela quantidade de cidades históricas que nós temos. Por exemplo, em Ouro Preto, Mariana e tudo mais, a fachada das casas elas preservam num período muito longo de tempo, né? Então, as casas elas representam mesmo esse aspecto imóvel de uma tradição. A casa é aquilo que é estável. A casa é aquilo que é fixo na história. É aquilo que, de alguma forma, vê o tempo passar. Vê os homens correndo atrás das mulheres. Gerações e gerações de homens e de mulheres, de casais, de filhos, de famílias, que passam correndo, né? E as casas espiam este movimento geracional de alguma forma que se mostra fixo,
porque são sempre as mesmas casas, são sempre as mesmas tradições. Veja como que Drummond aqui já anuncia também esse aspecto conservador, mesmo em um movimento que se mostra cada vez mais acelerado de modernização. Aqui quem enxerga este movimento é sempre o aspecto da fixação, né? É o aspecto da manutenção, são as casas, é a tradição, beleza? Se a tarde fosse azul, né? A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Então, esse desencontro mesmo entre os sentimentos líricos, né, que ele promove aqui. A tarde talvez fosse azul. O que que significa isso? O azul é exatamente a cor ali que promove a luz, né? A tarde talvez fosse azul. E o que seria uma tarde azul, né? Uma tarde iluminada, uma tarde clara. E a clarividência, a iluminação, a luz, o que significa essa luz, né? A luz é exatamente o sinônimo do progresso, é o sinônimo do avanço, é o sinônimo da modernização. Então, a modernização, na verdade, ela se opõe ao desejo. Esse desejo do homem correndo atrás das mulheres, né? A tarde talvez fosse azul, a tarde talvez fosse um pouco mais clarividente, não houvesse tanto essa correria, não houvesse tanto essa questão, né, é, de uma coisa erótica, às vezes até mesmo ligeira, até mesmo, né, é, uma movimentação que não é acompanhada por essas casas que ficam só observando os movimentos de alguma maneira, tá bom? O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pernas amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Veja só que engraçado, né? O bonde passa. Vamos supor que nós temos aqui a imagem de Carlos Drummond de Andrade com seus óculos e suas pernas cruzadas na sua tradicional pose, né? Com as mãozinhas em cima da perna, as pernas cruzadas, o óculos na ponta do nariz, a cabeça baixa, como é típico de Minas Gerais também. Na sua cabisbaixo, o poeta vê, olhando para o chão, somente as pernas. Então isso tem um duplo sentido maravilhoso, né? O que significa esse olhar para baixo? É o olhar tímido do mineiro. É o olhar tímido do poeta Gauche, que ele vai, inclusive, reforçar na estrofe seguinte, né? O homem é sério, simples e forte, né? Atrás dos óculos e do bigode. Então nós temos o homem é sisudo. O poeta aqui é é, o poeta sério, o poeta sóbrio, né? Aquela coisa mesmo da, do peso, da sensatez, da timidez, da retração. Esse é o poeta Gauche, né? É o poeta que olha sempre cabisbaixo, com a cabeça baixa, com os olhos no chão, né? Sinônimo também de melancolia. Os olhos ao chão é uma imagem clássica da melancolia. Melancolia que é um sentimento muito associado à terra, né? A essa força até magnética da Terra de puxar ao chão, de deixar o ritmo das coisas mais lento. Mas, ao mesmo tempo, estes olhos cabisbaixos, estes olhos que miram o chão, são olhos que veem pernas, pernas brancas, pernas pretas, pernas amarelas. O bonde está cheio de pernas. As pernas também são um símbolo do desejo, né? Não houvesse, talvez a tarde fosse azul, não houvesse tantos desejos. Desejo esse que também se reflete diretamente neste sujeito poético aqui encarnado. O poema de Sete Faces, nessa terceira face, mostra exatamente a questão das pernas femininas, né? Das pernas das pessoas, não só femininas, claro, mas pernas de maneira geral que representam esse símbolo, até erótico, né? O símbolo do desejo, né? Então aqui o coração dele se questiona, porque o coração dele palpita de desejo erótico. O coração dele é aquilo que sente o calor das pernas. Então nós temos aqui essa ligação carnal, mas ao mesmo tempo nós temos a distinção muito separada, né? Nós temos essa cisma fundamental entre o coração do sujeito poético, que clama pelas pernas, que se questiona a Deus pelas pernas, né? Mas os olhos estão sérios, os olhos estão sisudos, eles não perguntam nada. Então veja, nós temos aqui, fundamentalmente, nesta estrofe, uma divisão fundamental entre a aparência, né, e o coração,
que vai se confirmar exatamente na estrofe seguinte, quando ele diz: o homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Então vejam, aqui nós temos então, fundamentalmente, o olhar do poeta que se transfigura na sua aparência sisuda, na sua aparência séria, simples e forte. Mas é que ele usa uma palavra, né, fundamental, que é atrás. O que significa isso? Que os óculos do poeta e o seu bigode representam para esta aparência uma máscara. O poeta se apresenta aqui como uma máscara, né? Essa aparência dos olhos cabisbaixos, que não se perguntam nada, esta aparência do homem sério, de bigode e óculos, que não faz nada, que tem poucos amigos, que quase não fala, isso é tudo a aparência. Seria o exoesqueleto poético de Carlos Drummond de Andrade no poema de Sete Faces, né? Um exoesqueleto poético, e essa expressão eu acabei de inventar aqui na minha cabeça, né, profícua, seria o casco, né, o casco do cancro duro deste poeta. Aquilo que ele não deixa transparecer. Porque Drummond tem apenas duas mãos e o sentimento do mundo, não é isso? Então, o coração dele se questiona. O coração dele fala: meu Deus, por que me abandonaste? O coração dele é cheio de desejo pelas pernas brancas, pretas e amarelas, né? Por que me abandonaste, meu Deus? E ele vai rogar este questionamento, mas é um questionamento interno, porque do lado de fora, este sujeito se apresenta como um sujeito sisudo, o sujeito que não transparece as clemências do sentimento, o sujeito que esconde as urgências do seu coração, né? Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Então veja só como que o poeta aqui se coloca numa posição sempre aquém daquilo que é o sublime, daquilo que é o divino, né? O poeta Ghosh, ele não está dentro daquilo que é considerado uma divindade. O poeta Ghosh, ele não está inserido nos aspectos do sublime. O poeta Ghosh, ele está sempre aquém daquilo que ele pode. O poeta Ghosh sabia que não era Deus. Então Deus, na verdade, o abandona, né? Se ele agora confirma para nós aquela maldição do gauchismo anunciada pelo anjo torto lá na sua primeira estrofe, agora ele diz que Deus o abandona, confirmando esse aspecto amaldiçoado do sujeito lírico, maldição essa que é inaugurada na primeira estrofe do primeiro poema do Carlos Drummond de Andrade, da sua primeira obra, que vai se estender até o último verso já escrito pelo poeta em vida. Então nós temos aqui uma maldição que rege a obra de Carlos Drummond de Andrade, que é essa maldição de sempre estar deslocado, né? De sofrer internamente pelas coisas que ele vê, mas a aparência sempre se apresentando uma aparência séria, o homem de óculos e bigode que esconde esse fulminante do coração, mas que de alguma maneira sofre muito fortemente com essas questões interiores, né? Então ele faz uma clemência. Por que me abandonaste, meu Deus? E ele segue: mundo, mundo, mas vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Essa estrofe ela junta duas coisas muito interessantes, né? Na verdade, essa estrofe apresenta para nós um aspecto lírico, fundamentalmente, porque ele rima, né? Então todos os versos terminam com as mesmas sílabas: undo, undo, aí solução, mundo, coração, né? Então nós temos aqui a rima, o aspecto da rima que é fundamental para a composição lírica tradicional. Temos a repetição, inclusive, de um refrão, se pudermos chamar assim, né? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, novamente. Mais vasto é o meu coração. Só que, ao mesmo tempo em que ele evoca essa questão lírica, ele a desconstrói simultaneamente, por meio do procedimento da ironia, né? Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. O
Que tipo de rima é essa, né? Ele falou simplesmente que a lírica pela lírica não tem sentido, não é solução para o tamanho do mundo, né? O mundo é mundo pesado, o mundo é um mundo que comporta as diversas clemências, o mundo é cheio de desejos, o mundo é cheio de aparências, o mundo é um movimento turbulento, né? Os homens que correm atrás das mulheres, as casas espiando, os desejos, as pernas, o bonde, né? O abandono de Deus, as maldições. É um mundo repleto de coisas, um mundo repleto de movimento, um movimento incessante, difícil de ver, um movimento difícil de internalizar, né? E simplesmente uma rima forçada, vamos dizer assim, né? A gente pode até pensar aqui numa crítica mesmo à tradição canônica de uma reprodução formal acrítica ou coisa parecida. É, a rima não representa a forma de lidar com este mundo, né? A poesia, se nós pensarmos nesse sentido tradicional, a poesia como sendo sinônimo de uma lírica, de uma rima e tudo mais, né? Ela não se mostra como solução, ela não representa uma saída para todo este sentimento do poeta. Tanto que ele conclui: mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Então, de alguma maneira, o coração do poeta se mostra como uma coisa que comporta o sentimento do mundo, né? Opa, parei o negócio aqui sem querer. Deixa eu retomar aqui. Perdão. Mas, de forma geral, né, ele usa a ironia, mas é uma ironia, como eu mesmo falei com vocês, uma ironia um tanto quanto melancólica, por assim dizer, né? Justamente porque Drummond, de forma geral, ele... Cadê o negócio aqui agora, gente? Não. Pedi. Pronto, voltou. Então, pois bem, Drummond, então, de forma geral, né, ele demonstra a falibilidade desse aspecto lírico, desse aspecto poético, para lidar com a imensidão que é o sentimento que ele guarda dentro de si, né? E talvez a falibilidade desta poesia, deste poema mesmo aqui, podemos até pensar num aspecto metapoético, né? É, de não dar conta de expressar todo o sentimento que guarda o coração do poeta. Exatamente porque o seu coração é mais vasto do que o mundo, do que esse mundo que reserva aos olhos tímidos e cabisbaixos deste sujeito gauche, olhos, movimentos turbulentos. Então, de alguma maneira, esse coração ele é de tal forma atribulado, angustiado, melancólico, que não há rima, não há lírica, não há poesia que consiga apresentar-se como solução para este tamanho sentimento, né? E ele finaliza magistralmente. Eu não devia te dizer, mas esta lua, este conhaque, nos botam a gente comovido como o diabo, né? Aqui no final das contas ele finaliza com a comoção, mas uma comoção irônica também e até próxima do aspecto modernista na sua linguagem, né, coloquial, essa lua, esse conhaque. Então, de alguma maneira, olha só a associação interessante que ele faz, né? A lua, que é essa imagem simbólica das mais tradicionais no campo da lírica, né, canônica, a lua que representa a noite, que representa a luz no meio da escuridão, que representa alvo de lamentações, que representa a tristeza universal dos seres, que representa diversos aspectos fundamentais na tradição poética universal, né? Ele associa a lua com o álcool que também é a maneira tradicional, né, de se descontar a tristeza, vamos dizer assim, né? A gente bebe para esquecer o sofrimento de alguma forma, né? Então, olha só, os lamentos líricos que a lua representa são os lamentos do conhaque, que é o lamento de qualquer brasileiro, é o lamento de qualquer pessoa que está triste, né? É a bebida. Então, ele meio que
dessacraliza essa imagem da lua como imagem lírica, fazendo uma associação muito direta com uma bebida comum, uma bebida popular, como o conhaque, né? Que, de alguma maneira, representa exatamente esta queda da lua como símbolo lírico elevado, como símbolo lírico, né, sublime. E, no final das contas, a lua e o conhaque, juntamente, né, a elevação e o rebaixamento, né, o lirismo e o cotidiano, né, o lirismo comedido e o lirismo libertador, para citar aqui Manuel Bandeira, grande, botam a gente comovido como o diabo, né? Então, a comoção é o resultado final, deixam ele realmente comovido acerca das suas emoções, mas emoções essas tratadas sempre de maneira irônica. Então aqui a gente já vê de forma inicial essas 7 faces poéticas, né? 7 faces essas que têm um mote fundamental, que é o da maldição gauche, né? O de enxergar a vida por vias tangentes e por vias laterais, mas também o aspecto da ironia, que é um dos aspectos fundamentais para que se entenda a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Tá bom? Pois bem, vamos seguir aqui. Esta segunda fase, né, da sua poesia, que é a poesia dita engajada, eu trouxe para vocês 2 poemas do livro publicado em 1945, A Rosa do Povo, que são poemas com teores um tanto quanto diferentes, né? O primeiro deles chama Elegia 1938 e o segundo A Flor e a Náusea. Na verdade, eles têm um aspecto comum muito nítido, né? Mas ao mesmo tempo é, eles servem para simbolizar também um aspecto dúbio da poesia drummondiana, porque esta é uma poesia dita engajada, mas é um engajamento que, ao mesmo tempo, vem com pitadas de desesperança, com pitadas de angústia melancólica. Então, nós temos aqui essa contradição, um tanto quanto paradoxal, entre um princípio corrosivo e um princípio esperançoso na poesia de Drummond, né? Ao mesmo tempo em que a paisagem, ao mesmo tempo em que as coisas elas se corrompem, as coisas elas são mostradas poeticamente a partir mesmo dos seus aspectos degradantes, dos seus aspectos angustiantes e melancólicos. Aqui ele vem apresentar para nós também uma pitada de esperança, uma pitada de engajamento e de combate político, se assim pudermos ver. Então vou ler esse primeiro, Elegia 1938, e depois o poema A Flor e a Náusea. Vamos lá. Elegia 1938. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as nações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina, que te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas, sobre as coisas do tempo futuro e negócio do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Esses 2 poemas. Agora é só pedrada, viu, gente? Então, assim, esse poema, puta merda. Poema maravilhoso, né? É... Olha só como é que ele começa esse poema, né? Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as nações não encerram nenhum exemplo. Então, a primeira coisa que ele fala e que ele evoca aqui é o trabalho mecânico de um mundo que não enxerga mais,
um mundo que não tem mais o seu sentido, um mundo que tem as práticas técnicas do progresso tecnológico, as práticas laboriosas do trabalho industrializado, as práticas modernas da tecnologia do trabalho, né, são caducas e não despertam em nós nenhuma alegria. Você trabalha, trabalha e trabalha para um mundo que mais e mais se mostra caduco, se mostra degradado, num estágio tal de conflito destruidor em que se apresenta uma catástrofe absoluta, em que se apresenta disputa ideológica, em que se apresenta genocídio em massa, em que se apresenta campos de concentração, em que se apresenta guerra, em que se apresenta ódio. Este é o mundo para o qual você trabalha. E, claro, trabalhar para o mundo no estágio tal de degradação e de caduquice não desperta em ninguém nenhuma alegria, nem mesmo neste sujeito poético. Praticas laboriosamente os gestos universais, sentes calor, frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Então veja, né? Os gestos universais, que deveriam ser os gestos da espontaneidade, calor e frio, fome e desejo sexual, misturam-se esses aspectos universais ao labor, ao trabalho novamente, né? Vejam como ele faz muito sabiamente na construção desse poema uma enumeração de aspectos que tem uma ruptura aqui absurda. Se nós pensarmos nos aspectos aqui, calor, frio, fome e desejo sexual, né, são todos aspectos da natureza humana. São todos aspectos do corpo. São todos aspectos de eros, aspectos eróticos, do desejo, né? Só que no meio deles, entre o calor e o frio, entre a fome e o desejo, nós temos a falta de dinheiro, né? A falta de dinheiro que faz com que todos esses sentimentos dos mais espontâneos do ser humano estejam necessariamente articulados e submetidos à lógica do trabalho moderno, a essa lógica caduca, a esta lógica do progresso que nos atira em direção ao futuro de costas, né? Que nos atira e frente à qual nós estamos empilhados em uma pilha infinita de ruínas, para recordar aqui o saudoso Walter Benjamin. Não é isso? Então, Carlos Drummond de Andrade associa o sentimento universal, associa o aspecto natural ao aspecto do trabalho, tentando demonstrar exatamente como que, de alguma forma, a espontaneidade e o desejo foram perdidos pela questão do progresso técnico, pela questão do mundo moderno que se mostra enquanto um mundo caduco. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam virtude, a renúncia, o sangue frio e a concepção. Então aqui nós temos a multiplicação daquilo que seria único, né? O herói, que seria um sujeito único, eles se multiplicam, né? E eles vão quase que verborragicamente espalhando pelas ruas de uma cidade caduca essas virtudes todas, essas renúncias, né? Esta frieza técnica. Então vejam só como que até mesmo hoje o heroísmo se tornou algo corriqueiro, se tornou algo banal. E por isso você se arrasta numa cidade repleta de heróis, porque você não é herói, né? O outro é o herói, sempre, nunca você. Então, de alguma maneira, você sempre se mostra no aspecto da degradação individual, né? Você sempre se mostra no aspecto fundamental aqui do indivíduo, sempre aquém daquilo que o cerca, né? Bom, vou acelerar um pouquinho aqui, né? Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Então, olha só, a noite, ela que é o momento chave dos boêmios, o momento das aventuras, o momento da escuridão, das trevas, da melancolia, a noite que reserva à tradição poética todos esses símbolos tradicionais, né? Ao mesmo tempo de um certo medo,
ao mesmo tempo de uma solidão, desperta também o sentimento de festa, de boemia e tudo mais, né? A noite é a casa dos boêmios. Mas, de alguma maneira, a noite, ela aniquila o dia. A noite, ela violentamente retira de você a luz, né? Mas você ama ela exatamente por isso, porque você não aguenta mais a luz da técnica, você não aguenta mais a iluminação elétrica, você não aguenta mais os aspectos fundamentais da sociedade que, de alguma forma, dizem o que você tem que fazer, que te guiam para um trabalho sem alegria, né? Que fazem com que a própria fome seja um trabalho, que o próprio desejo, que o próprio sexo seja um labor, tirando de você qualquer espontaneidade, qualquer veleidade de amar a vida, não é? Então, Carlos Drummond de Andrade aqui mostra o quanto que dormir de noite te dispensa de morrer, porque o sentimento é um sentimento de morte, né? Então, dormir é a única maneira de escapar a um sentimento de morte inevitável. É a única maneira de fugir a este mundo caduco, justamente para esquecer todos esses problemas, de alguma forma, tá? Porém, ao amanhecer, a luz retorna. E que luz é essa? Exatamente a grande máquina, né? O funcionamento irreprimível do mundo moderno. Esta máquina do mundo, né? Esta grande máquina com letras maiúsculas, que seria exatamente esse funcionamento mecânico pré-estabelecido da vida moderna, né? Em que você já tem um propósito pré-definido, em que você já tem funções a serem cumpridas, que você nasce pré-determinado a cumprir na sua vida algo que você pode nem gostar, mas que você é obrigado a fazer. Valores com os quais você deve se identificar para que se cumpra o papel fundamental. Então, a grande máquina, ela torna essas palmeiras indecifráveis. Você não tem mais acesso à realidade essencial das coisas. Você não tem mais acesso àquilo que é característico da natureza. Você trabalha miúdo e pequenino para esta grande máquina da modernidade, para esta grande máquina do progresso, né? Você fala com os mortos, você sabe que a literatura estragou as suas melhores horas de amor, justamente porque elas te colocam nesse plano do questionamento espiritual, nesse plano, né, da ruptura com o aspecto natural das coisas, né? A poesia que te coloca no estado de angústia e de melancolia com relação mesma aos estados em que as coisas se mostram, por aí vai. E o coração é orgulhoso, né? Ele quer confessar a derrota. Ele quer adiar para o próximo século a felicidade coletiva. Então, de alguma maneira, Drummond mostra aqui neste último verso, de alguma maneira, esse orgulho saudosista, né? Em que o tempo hoje é tempo de é o tempo degradado. O tempo hoje é o tempo caduco, o tempo triste, o tempo do tédio, né? Então você anuncia essa degradação, mesmo com uma velocidade, com o trabalho, com a modernidade a pleno vapor, você anuncia a degradação, né? Tudo o que é passado é melhor. Os valores conservadores são melhores. Então, o saudosismo passadista confessa a derrota do mundo atual, né? Fala que somente no próximo século poderá haver felicidade, porque o fatalismo desse saudosismo passadista é muito grande. E, afinal de contas, você é forçado por esse mundo, você é condicionado por este mundo a aceitar as suas principais mazelas: a guerra, o desemprego e a injusta distribuição. Você aceita todos esses problemas porque você não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Você não pode sozinho acabar com as influências colonialistas e imperialistas. Você não pode sozinho botar fogo em tudo aquilo que faz com que a estrutura se mantenha de maneira caduca, de maneira tediosa, de maneira completamente sinistra, como coloca o Carlos Drummond de Andrade.
Então, este é um poema, uma elegia, né? Um poema fúnebre, um poema triste, que vem exatamente como uma aceitação inevitável dos problemas por causa de um condicionamento, né? Condicionamento pré-estabelecido das suas condições de vida, porque você, infelizmente, não tem o poder de alterar sozinho toda uma estrutura, toda uma máquina, toda uma grande máquina. Seu poema Elegia 1938. Beleza? Este segundo poema, A Flor e a Náusea, eu vou ler ele somente, tá? Ele por si só fala muito. Então eu não vou ficar muito em cima dele aqui agora, porque temos muitos outros poemas ainda para ler e a aula já está até se encaminhando para o fim, né? Passou muito rápido, inclusive, o tempo, mas de alguma forma eu vou ler aqui este poema, A Flor e a Náusea, que é um poema dos mais bonitos que a gente tem na nossa literatura também. Vejam só. A Flor e a Náusea. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão tento me explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar este tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa, estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra. Como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém o meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no ar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Né? Esse poema fala muito bem por si só. Né? Poema maravilhoso, fico até arrepiado quando eu leio esse poema. Né? Esse verso aqui, né? Porém, o meu ódio é o melhor de mim, com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Né? Então é maravilhoso esse poema, não tem muito o que dizer. Na verdade, teria para a gente ficar aqui o dia inteiro só falando sobre ele, que ele é um poema muito simbólico, um poema muito bom. Né? Mas eu quero também deixar um pouquinho vocês criarem suas próprias interpretações. Quero fazer com que vocês experienciem esse poema aqui, muito além da minha visão, muito além das minhas interpretações. Eu sei que é interessante, né, debulhar o poema, ler verso a verso, ver os detalhes dos seus sentidos, como eu fiz com os outros dois, mas esse é um poema que ele bate muito forte no peito. Então, né, uma flor nasceu na rua. A única coisa, nós vamos finalizar esse poema é isso, uma flor nasceu na rua, né, é feia,
mas é realmente uma flor. Ela rompe o asfalto, ela fura o tédio, o nojo e o ódio. Então aqui nós vemos em Carlos Drummond de Andrade, né, princípio esperança, o engajamento político. Esperança que Carlos Drummond de Andrade apresenta neste poema. Tá bom? Pois bem, agora nós vamos ler o poema que eu falei com vocês, né, da sua terceira fase, poema publicado pela primeira vez no seu livro Claro Enigma, de 1951, né, publicado em livro pela primeira vez nesta época. Esse poema, para vocês terem uma ideia, ele foi publicado no jornal pela primeira vez, né? Se eu não me engano, em 1949 ou 1950 ainda, Carlos Drummond de Andrade publica esse poema na íntegra, no cantinho do jornal, na sua terceira sessão, Correio da Manhã, Jornal do Rio de Janeiro. E eu fico imaginando, né? O cidadão compra o jornal ali na banca de revistas, pega o seu bonde e volta de volta para o trabalho às 5 horas da tarde, senta no bonde, aguardando chegar próximo à sua residência, e se depara com o poema A Máquina do Mundo, um dos maiores poemas já escritos em língua portuguesa. Leio A Máquina do Mundo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som dos meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto dos mistérios dos abismos. Abriu-se em calma pura, e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado já os perdera, e nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiro tristes périplos, convidando-os a todos, em corte, a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão atestasse que alguém, sobre a montanha, a outro alguém noturno e miserável em colóquio se estava dirigindo. O que procuraste em ti, ou fora de teu ser desenganado, o que procuraste em ti, ou fora de teu ser restrito, e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta, essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre o teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões e os impulsos e os tormentos, e tudo o que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos minérios, dá a volta ao mundo e torna a se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo. E o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas mais que tantos monumentos erguidos à verdade, e a memória dos deuses e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa, tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara
E mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios de sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas, presto e fremente não se produzissem a de novo tingir a neutra face, que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que já de si volúvel se cerrava semelhante a essas flores reticentes em si mesmas, abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível. Antes despiciendo, baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, predegosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Pois bem, gente, é um poema longo, é um poema denso, é um poema difícil, mas nós vamos falar aqui até o final da aula sobre esse poema para que a gente consiga ter uma boa noção sobre ele, né? Eu vou dividir esse poema em 5 etapas fundamentais, que são exatamente as 5 frases, entre aspas, nós podemos assim dizer desse poema, né? O poema ele tem 5 pontos, se a gente ver. O primeiro que vem com essas 7 primeiras estrofes, né? Depois, nessas outras aqui até esses 2 pontos, que está no meio aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, na quinta, ele coloca isso aqui. Logo depois, nós temos mais uma outra frase, que é exatamente uma fala, uma citação direta, entre aspas, que seria exatamente a fala da máquina do mundo, né, de fato, que vem até aqui embaixo. Depois nós temos aqui, até este ponto, daqui até este ponto, e para finalizar as 2 últimas estrofes. Então eu vou dividir o poema nas suas frases, para a gente notar aqui o que ele diz, tá? São frases bem longas, cheias de subordinações, cheias de, né, entremeados aqui no meio. Então é até interessante a gente tentar, de alguma maneira, reorganizar o poema aqui para a gente conseguir entendê-lo melhor, tá bom? Pois bem, vejam. Só um comentário interessante aqui, né? Esse é um poema, diferentemente dos outros, que ele segue uma forma muito fixa. E a forma fixa que ele segue não é à toa, tá? Drummond escolhe para a composição do seu poema aqui a terça rima, né? Terça rima as estrofes em 3 versos, que foi consagrada no cânone literário pela Divina Comédia de Dante Alighieri, do século XIV, né? A Divina Comédia é escrita em tercetos, então Drummond faz uma menção clara à Divina Comédia. Até porque no Paraíso, né, aparece o símbolo da máquina do mundo. Então, a máquina do mundo ela é resgatada de alguma maneira, né, da Divina Comédia de Dante, como sendo mesmo a explicação divina para as coisas, né? Como sendo mesmo a revelação, né? Se nós pudermos pensar aqui nesse aspecto religioso canonizado pela Divina Comédia de Dante Alighieri, a revelação da máquina do mundo, o sentido das coisas se dá a partir mesmo da questão da divindade, da questão religiosa, né? Da devoção religiosa. Então, veremos aqui como que também se apresenta essa camada de referência ao aspecto religioso, ao aspecto do sentido, na verdade, não é a religião católica por per si, né? É o sentido simbólico da revelação, tá bom? Que o catolicismo, que a mitologia judaico-cristã canonizou na cultura ocidental. Bem? O segundo aspecto que eu quero ressaltar aqui é que a forma fixa, além de ser composta em terça rima, são compostas por decassílabos. E, se pensarmos na tradição de língua portuguesa, quem canoniza o decassílabo nada mais, nada menos do que os Lusíadas de Camões, né? Então, a minha menção anterior a este poema também não foi à toa. Até porque, no canto 10º dos Lusíadas de Camões, aparece mais uma vez menção direta
a máquina do mundo, né? Camões, em Os Lusíadas, vislumbra também esta máquina do mundo, que seria uma potência religiosa, a potência do sucesso português, das navegações, né? Seria a descoberta mesmo dos mistérios que pairavam sobre a mentalidade dos navegadores, sobre a mentalidade ideológica da Europa no Renascimento, na época das grandes navegações. Então, as menções aqui, elas são menções formais e estéticas que têm uma relação direta com este símbolo da revelação, com este símbolo universal da resposta, né? Um símbolo oracular que de alguma maneira vem para revelar a verdade universal das coisas, à vista humana sempre negada, né? A revelação divina, a revelação racional, que de alguma forma traz as respostas para o ser humano, tá bom? Dentro dessa primeira frase, ou dessas primeiras 7 estrofes em que Drummond compõe uma frase fechada, né, um período, vamos dizer assim, se apresenta aqui um sujeito poético que anda vagamente por uma estrada de Minas, pedregosa. Então, vejam, é uma caminhada, né, por uma estrada pedregosa, e aqui ele mesmo retoma o seu tradicional e classiquíssimo poema, né? No meio de uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, perdão, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Então a estrada de Minas, ela é cheia de pedras, ela é cheia de obstáculos. Esse símbolo da pedra, este símbolo da imobilidade é evocado aqui já para demonstrar de forma inicial e de forma geral o aspecto que rege e que comanda esta caminhada, uma caminhada lenta, uma caminhada repleta de obstáculos. E o som, né, o fecho da tarde, o sino rouco. Então vejam como esse sino também, né? O sino que é um som muito recorrente na poesia do Carlos Drummond de Andrade, porque a sua casa ficava lado a lado com a Igreja do Rosário em Itabira do Mato Dentro. Então, de alguma maneira, este sino rouco, né, mistura ao som dos sapatos pausado e seco. Então, de alguma maneira, é o Carlos Drummond, é este poeta, é esse sujeito lírico andando nessa estrada de Minas Gerais, esse estado marcado pela extração mineral, marcado pela potência tecnológica da razão, marcado pelo conservadorismo ideológico, né, que faz com que o poeta caminhe, com que esse sujeito poético caminhe de cabeça baixa, né, que esse som rouco, esse som estridente, esse som cacofônico, de alguma maneira, é semelhante ao som dos seus sapatos naquele emaranhado de pedras, naquele emaranhado mineral. Então, ele está. As aves pairam neste céu de chumbo, né? As formas pretas se diluem na escuridão maior. Então, de alguma forma, o cenário apresentado inicialmente nesta frase é exatamente um cenário turvo, um cenário trevoso, um cenário escuro, né? Mas a máquina do mundo se entreabriu. Então, a máquina do mundo aqui, né, nós vamos dividir em 2 pontos aqui. Nós temos um primeiro nas 4 e o segundo nas 3. Veja. Abriu-se majestosa e circunspecta. O que é essa máquina do mundo, né? Essa máquina do mundo é a perfeição. É a representação material da resposta. É a representação material do aspecto racional. É a representação daquilo que é a verdade, né? Então ela não emite um som impuro sequer. Ela não emite um clarão maior do que o tolerável. Mas este poeta tem suas pupilas gastas na inspeção, né? O poeta, os olhos do poeta estão voltados para as pernas, estão atrás dos óculos e do bigode, como a gente viu no poema de Sete Faces, né? Então, os olhos estão voltados para o deserto, para este tempo degradado, para esta solução catastrófica do progresso técnico e da verdade universal das coisas, regidas mesmas pela razão, não é isso? Mas essas pupilas, estes olhos poéticos já gastos pela procura dolorosa,
pela cabeça cansada de pensar, por essa mente mesma que tentou e tentou e tentou de maneira exaustiva buscar uma realidade transcendente, buscar algo nesse mistério, buscar algo nesse abismo, nesse mundo caduco, neste tempo de maus poema, nesse tempo de ódio, nesse tempo degradado, né? Esse sujeito poético que desde o início da sua obra drummondiana está aqui inserido como sendo um sujeito numa busca incessante por algo que transcenda o sentido material e imanente das coisas, né? Que está exausto dessa procura constante. A máquina do mundo abre-se à sua frente, calma e pura, convidando ele e todos os seus sentidos para uma pessoa que, de tanto ter usado isso, já nem queria mais procurar, né? Pense só nesta missão exaustiva de tentar enxergar em cada coisa, em cada ação, em cada flor, um sentido universal. É o poeta que tem apenas duas mãos e o sentimento do mundo, né? É o peso angustiante, o peso nostálgico de toda uma tradição violenta, de todo um mundo que imprime sobre os ombros deste poeta seus aspectos mais violentos, né? E no meio desta exaustão, no meio de um sujeito que já não queria mais procurar pelo sentido das coisas, pois exausto, né? Abre-se à sua frente, convidando a todos os seus sentidos, convidando a esta mente que vive nos mesmos sem roteiro, tristes périplos, nestas caminhadas sem sentido, nestas caminhadas um tanto quanto circulares, que não dão em nada, que saem de lugar nenhum e vão a lugar outro nenhum, né? A máquina do mundo abre e convida este sujeito para a verdade universal das coisas, né? O pasto inédito da natureza mítica das coisas, aquilo que sobra, aquilo que transcende o aspecto superficial, né? O sentido da vida. Seria mais ou menos essa ideia. Qual é o sentido da vida? A máquina do mundo, a maneira como as coisas se organizam, né? O que todos nós buscamos, seja em nós, seja fora de nós, o que o sujeito poético, ao longo de toda a sua trajetória exaustiva e incansavelmente buscou, né? Esta verdade, esta riqueza sobrante a toda pérola, esta ciência sublime e formidável, mas hermética, esta total explicação da vida, este nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou. Então, o sentido mesmo, né, de origem, o sentido mesmo, a explicação mesma da realidade das coisas, este nexo primeiro, né, que sempre escapa. À medida que se mais procura, mais escapa. É uma coisa que se mostra esguia, é uma coisa que se mostra relutante. E você se consome constantemente na procura por esta realidade, né? Essa realidade que a gente constrói edifícios e monumentos em prol da verdade, né? Em prol da razão, essa distância do pensamento, essa distância dos impulsos e do desejo, né? Essa racionalização, esse domínio técnico da natureza, na tentativa mesma de explicar a verdade universal das coisas, a razão que tem como objetivo fundamental mostrar a geometria da natureza, tentar explicar este absurdo original e todos os seus enigmas, né? A atividade racional se baseia nesta apresentação, nessa tentativa infinita de explicar aquilo que não tem explicação, né? E tudo isso, em um relance, se apresenta para este sujeito, né? Neste reino augusto, neste reino poderoso, perfeito, formidável, afinal submetido à vista humana. Mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, né, tivesse ido embora. Então,
Este poeta que, ao longo de toda a sua trajetória, constantemente se mostrou numa pesquisa ardente pela verdade das coisas, pelo sentido original da vida, pelas verdades universais da natureza, por esse aspecto mítico, a natureza das coisas, né? A sua vontade de tanto procurar se abrandou. A sua vontade de tanto mentar, né? A sua mente exausta de mentar, já se mostrava então volúvel, já se mostrava então, de alguma forma, branda, mínima. E este sujeito, né, num relance assim maravilhoso, de alguma maneira, por este engenho, por essa total explicação que se abriu voluntariamente à sua visão, ele percebe e recusa o total conhecimento da vida. Assim, a treva mais estrita já pousara sobre a estrada pedregosa de Minas Gerais, né? E a máquina do mundo foi repelida, porque o sujeito já não acredita mais que exista a verdade universal das coisas. Esse sujeito já não anseia mais pelo conhecimento técnico. Este sujeito já não anseia mais pela claridade universal, porque se apresentou destrutiva. O mistério, a treva é aquilo que dá ao sujeito o desejo pela vida, é aquilo que traz para o ser humano uma veleidade de amar a sua própria existência, de respeitar a existência do vazio, de respeitar a inconsciência, o total conhecimento, a total explicação, o funcionamento clarividente desta máquina então repelida faz do poeta então aceitar esta noite, aceitar esta paralisia, aceitar este movimento infinito por uma busca de algo que não tem sentido mítico, de algo que o ser humano não pode acessar, pois que a sua recusa constante é a fomentadora mesma do desejo de vida. E aceitar o conhecimento geral das coisas seria aceitar exatamente o fim da humanidade. E não seria o fim qualquer, seria o fim catastrófico, seria o fim dominador, seria a, é, a ausência completa de desejo, seria a morte de Eros, seria a ausência completa da vida. Então, Carlos Drummond de Andrade, este sujeito poético, mostram a essencialidade da dúvida, a essencialidade de se recusar muitas vezes os conhecimentos ditos universais, de se recusar muitas vezes explicações gerais para as coisas e para a natureza das coisas, recusar muitas vezes as relações geométricas e matemáticas imprimidas sobre a aleatoriedade da natureza. Carlos Drummond de Andrade mostra para a gente, nesse poema A Máquina do Mundo, que, por mais cabisbaixo, por mais exausto, por mais triste que seja caminhar nesta estrada repleta de obstáculos, caminhar nessa estrada repleta de violência, carregar e andar essa estrada completa e majoritariamente composta por aspectos negativos, nostálgicos, melancólicos, violentos, é exatamente este o desejo de seguir com a vida. E com isso, eu finalizo a nossa aula de hoje, a nossa pequena conversa sobre Carlos Drummond de Andrade, esse poeta gigantesco que recusa o conhecimento total da vida, que repele a máquina do mundo e que mostra para a gente que o verdadeiro sentido da vida se dá exatamente a partir do reconhecimento do nada, a partir do reconhecimento do vazio que existe em cada um de nós. Beijinhos e até semana que vem. Obrigado pela atenção.